Os nossos convidados de hoje são o André Luiz Dias, a Cida Correia, são atores de Teófilo Otoni que estão fazendo um teatro para a rede de ensino docto, né, falando sobre o Brasil. Vocês são mineiros, como eu, como acho que 90 e tantos % dos nossos telespectadores, só que Minas Gerais está no meio rodeado, né, por vários estados, bem diferentes entre si. Eu acho que isso imprime um pouco na gente essa mescla, né? E vocês acreditam que o mineiro, então, tem esse privilégio? Eu já tive em Teófilo Otoni, já vi que vocês são meio abaianados. Sim. E aí, como é que é isso? É uma cultura, uma miscigenação. Não miscigenação. Ia sair uma outra palavra que artista, né, tem que ficar cuidando do vocabulário. Mas vamos lá. Você falou da baianada já. E aí, o que acontece? Isso é bacana. Eu acho isso muito bom, principalmente para o nosso trabalho. Nós viajamos muito. Nós temos um trabalho que não é feito só em Minas Gerais. Eu venho de um período de estudo fora, estou sempre fazendo cursos fora do próprio estado. E eu acho que isso agrega muito ao grupo em cena, ao grupo em cena de teatro. Porque você traz culturas, você traz informações, você traz dialeto verbal, maneira de se comportar. O artista vive muito disso, da observação. A maneira de andar do carioca, que é diferente da maneira de andar do mineiro, que é diferente da maneira de andar do paulista, parece que é tudo uma coisa só, né? Mas não é. Então a gente tem essa questão do prisma, do olhar, que é diferente, a maneira de falar, a maneira às vezes de se comportar no meio da sociedade, no meio de alguns problemas. Eu acho que essa questão de fala, nós assim somos muito atenciosos com isso. Porque a gente não quer imprimir uma cara única no nosso trabalho. A gente quer trabalhar de uma forma assim, sem ter característica regional. A gente gosta muito do contemporâneo. Então eu, por exemplo, venho de Paracatu, que fica no Triângulo Mineiro, próximo a Brasília. Então já tem uma outra influência. Então chegando aqui em Teófilo Otoni, eu já peguei várias linguagens que é utilizada aqui. Mas a gente procura trazer para o nosso trabalho uma linguagem limpa, que não seja só mineira, que não seja influenciado pelo carioca, que seja um português claro para que qualquer região as pessoas possam entender bem. Nesse espetáculo, inclusive, um lugar chamado Brasil, quem assistiu hoje vai perceber isso. Você fala do Brasil, dos brasileiros, e você consegue identificar estados, personalidades desses brasileiros durante o espetáculo. E quando Cida fala da limpeza, Cida como pedagoga e eu com licenciatura em letras, eu tenho muito esse cuidado do verbo, né, na maneira de pronunciar cada palavra. Eu tenho muito cuidado de não ficar pedante assim. Mas você é de onde? As pessoas perguntam por causa do dialeto. Então, eu tenho esse hábito de falar, porque é nosso, é da minha região, eu não bloqueio isso. Isso é meu, é nato, é da minha persona. Mas quando eu vou para o palco, isso tem que ser trabalhado. Tá, de onde que é esse personagem? Por que ele fala assim? Por que ele tem que pronunciar dessa forma? Isso a gente vai trazendo para o dia a dia. A gente trabalha com oratória em algumas faculdades, em Teófilo Otoni. O ato de falar em público é uma coisa muito complicada, né? Você vê de um monte de questões sociais que bloqueiam, familiares, pessoais que vai te bloqueando, é o corpo que fala, é a voz que não sai, é a pessoa que às vezes tem uma voz meio anasalada. E aí quando você pede aquela pessoa para verbalizar, às vezes ela não conhece a própria voz, ela não parou para se ouvir, isso é muito importante. E cai naquele início da nossa conversa, da percepção. E eu acho que essa soma, ela só vem enriquece o teatro, enriquece o trabalho, enriquece a nós mesmos como seres humanos. Eu acho que isso é importante. E nesse trabalho, o que vocês analisaram aí que é peculiar do brasileiro, das diferenças entre os sotaques? Porque eu achei bacana, às vezes as coisas se limitam, principalmente na novela, ao sotaque. E eu posso estar falando besteira, mas creio que não. A novela foca muito no busto da pessoa. Enquadra a TV, só enquadra essa parte. TV, exatamente. E o teatro já é um trabalho corporal maior, completo. A gente costuma falar assim, que o artista no palco, ele tem que ser inteiro.
Porque a TV você não pode ter movimentos desconexos, né? É tudo Sim. menor, é um ângulo que enquadra, olha para cá, a luz não entrou direito. O teatro não. O teatro você é iluminado inteiro, da ponta dos pés até o último fio do cabelo. Então, o gesto é imenso, a forma de verbalizar é maior. E o teatro, se o artista não tiver cuidado, o palco engole esse artista. Não é igual a TV. A TV, eu costumo dizer, acho que a TV brasileira, principalmente, já que você falou em novelas, ela é feita de muito rostinho bonito. Né? Tem os olhos bacanas, tem a pele bem tratada, um cabelo muito alisado na chapinha, porque o brasileiro, na verdade, não tem o cabelo liso, mas é um padrão de beleza que é exigente. E o teatro não. No teatro você tem a condição de vivenciar várias personagens, várias personas, viver várias vidas ali e não precisa necessariamente ter esse padrão de beleza que a sociedade exige. E acho que isso se caracteriza tanto na vestimenta, né, na forma de falar, quanto na forma de andar também. Então é um personagem que tem que ser o mais completo possível. Se a gente for fazer um baiano só pela fala, não tem nada de caracterização, talvez dê. Mas se você levar todos esses outros elementos, fica mais completo. E a gente já viu muita coisa ruim de teatro, viu? Principalmente nessa região nossa aqui, que é muito amadora. Coloca um baiano no palco e o cara fala, mas ó gente, ô bichinho, durante 1 hora de espetáculo, chega uma hora que você fala, caramba, mas é só isso que o baiano fala? Ó gente, ó bichinho. Não é verdade isso. Você vai pegar muito baiano que mora soteropolitano, lá da capital, e que tem um português fantástico, que não fala nada do dialeto. Como você vai pegar o mineiro de Teófilo Otoni, que está ali na divisa e que fala a baianada. Entendeu? Isso é sutil, isso é de cada um. Depois o teatro, lá atrás, veio a televisão, o rádio. Hoje a gente tem internet e as coisas estão cada vez mais desenvolvendo tecnologicamente. As pessoas estão se divertindo e se informando por outros meios que não os postos até há poucos dias. E com isso o teatro está sendo algo primário, né? Porque você não precisa de tecnologia nenhuma. Né? Na rua mesmo vocês são capazes de apresentar alguma esquete, né? Alguma cena, alguma coisa. É algo que não precisa de nada, é muito primário, né? Nesse sentido de não necessitar de tecnologias. E é bacana quando você diz isso, te interrompendo, mas eu não posso perder esse fio aí. É primário e é pertinente a sua palavra e muito difícil. Muito difícil. Porque foi tudo isso que você disse, trata do humano. E o humano é muito difícil. E acho que por mais que exista essa tecnologia, né, essa tecnologia toda ela é gerada pelo homem, pelo humano. E tem que ser cuidada por alguém. Porque é muito fácil. Você está ali atrás do computador, a pessoa não te conhece, não consegue ver a sua imagem. E aí você vira um príncipe encantado de 1,95 m. Eu quero ver lá no tete-a-tete, face a face. E acho que a arte aproveita disso, né, dessas facilidades. Porque a gente tem a internet, que é rápida e imediata, né, e o teatro se utiliza disso para atrair público, para divulgar algum espetáculo. E só. Né? E isso é bacana, eu acho que tem que se aproveitar mesmo. O Nelson Rodrigues é que falou, quando ele escreveu o Boca de Ouro, que os jornalistas críticos da época leram e falaram, mas esse seu texto é tão pobre. Aí ele respondeu assim, você não sabe o trabalho que me deu para empobrecer esse texto. Exatamente. E aí esse o segredo, a simplicidade, onde você tem que... ser simples é difícil. Falar simples é difícil, fazer com que as pessoas te entendam é difícil. E a simplicidade, ela chega. O que é simples chega até você. O que é muito rebuscado fica muito distante. Não te toca. Nós temos uma parte do texto desse lugar chamado Brasil, que são 2 personagens em cena, que uma pergunta para ela assim, e a senhora tem sonhos? E ela responde, sonhos de gente? Sonhos de gente. Sonhar. Não. Eu não estou tendo tempo para sonhar porque eu acho que eu não sou gente. Isso tocou muitas pessoas, elas vieram dizer isso pra gente, olha, eu acho que eu estou deixando de sonhar, eu não estou me sentindo gente. Eu estou entrando, e eu ouvi isso de professores, de educadores, de diretores, que vieram falar comigo. Quando ela disse aquela frase, eu me senti dentro de um automatismo que me fechou no lado humano. E a minha pergunta que eu ia concluir, mas vou fazer agora e vocês vão responder no próximo bloco,
é justamente como é que o teatro está lidando com essa guerra, vamos chamar de guerra? Pode com ser. tudo isso, né? Pode ser. É muito mais cômodo assistir um filme ou uma novela deitado no meu sofá do que eu levantar e ir no teatro. Embora isso tenha sua graça, né? E a gente volta depois do intervalo com mais Doctor Entrevista.